Oi gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje eu vou falar sobre Joyland, do Stephen King. A primeira coisa que eu quero falar sobre Joyland é que ele não é um livro de terror. Eu sei que ainda tem muita gente achando que Stephen King só escreve terror. A maior parte das pessoas ainda tem essa impressão que Stephen King é só terror e eu confesso que essa capa dá essa impressão sim, com essa mulher ali se assustando e esse clima de parque de diversões que eu acho que já remete a todos a um palhaço assassino ou coisa do tipo, talvez até por causa do filme do It ou a história do It, que eu não posso falar muito sobre porque eu não li, nem vi o filme, mas enfim, não se enganem pela capa, esse não é um livro de terror. E eu sabia disso quando eu peguei pra ler, mas mesmo assim eu não sabia o que esperar. Eu não tinha visto uma sinopse que me explicasse o que esperar desse livro e eu fiquei totalmente cega começando a ler ele, sabe? Ainda por cima é uma daquelas sinopses atrás que só mostra críticos falando o que achou do livro, sabe? Então não quer dizer bosta nenhuma. E eu não li aqui a orelha, preferi deixar quieto e descobrir sozinha. O problema é que eu demorei um pouco pra descobrir sozinha. Vamos lá, sobre o que é esse livro então? O livro fala sobre o Devin, que é um estudante universitário que namora uma garota, pelo qual ele é muito apaixonado, é o primeiro namorado, o primeiro amor. Só que a menina resolve trabalhar longe dele no verão e ele, então, já que não vai poder ficar perto dela, consegue esse emprego em Joyland, que é um parque de diversões. É a partir daí que começa a história. Mas sobre o que é a história? O que acontece nesse parque? O próprio Devin fala pra nós no começo que esse livro, na verdade, é sobre o ano de 73 pra ele. E o ano de 73 pra ele aconteceram várias coisas. Ele conheceu amigos que duraram a vida toda, ele teve um emprego muito diferente, ele tomou decisões diferentes, ele levou um pé na bunda da namorada. Isso acontece no comecinho do livro, então não é um spoiler. Então, esse livro, na verdade, é sobre o ano de 73. É a vida do Devin em um ano de vida dele. Um ano conturbado, sim, mas um ano. Essa história dele é levada muito fortemente pela história de uma moça chamada Linda Gray, que foi assassinada dentro do parque, dentro do trenzinho aquele de horror que tem na maioria dos parques, que eu nunca gostava muito de ir, inclusive. E ele fica fascinado pela história dessa guria, querendo saber o que houve, ainda mais tem gente que diz que viu o fantasma dela lá, e toda aquela lenda que se cria depois da morte de alguém que foi morto brutalmente, né? Porém, isso é só um guia das coisas que vai acontecendo na vida dele. Tem esse mistério que ele quer descobrir, mas não é essa a moral do livro. É só a direção, entendem? Então eu acho que pra vocês aproveitarem bem essa história, vocês têm que ter isso em mente, que é um ano super conturbado na vida de um jovem e todas as coisas que acontecem. Tem sobrenatural? Tem sobrenatural. É só fantasma? Não, não é só fantasma. Inclusive, algumas coisas assim de premonição e de sensibilidade, digamos assim, me lembrou bastante o Iluminado. Não o Iluminado, o livro, mas o fato de alguém ser iluminado, como o Danny do Iluminado, como é explicado no livro do Iluminado que o Danny é. Não é igual, tá? Mas me lembrou. Qual foi a minha experiência com esse livro? Eu dei 3 estrelas pra ele, porque eu acho que pela primeira vez na minha vida, eu não saber a sinopse de um livro, em vez de ajudar, me atrapalhou. Normalmente eu gosto de ser surpreendida pela história que eu não conheço, mas eu não saber o que aconteceu, não ter uma direção pra levar a minha mente, porque normalmente eu vou fazendo teorias enquanto vai acontecendo o livro e tal, meio que dificultou eu me ambientar na história. Então, tudo que eu lia parecia que não tinha significado, parecia que não tinha uma profundidade, sabe? Eu não sei explicar bem pra vocês. Eu vi algumas resenhas, antes de fazer esse vídeo, eu vi algumas resenhas na internet, principalmente a da Mai do All About the Book, que tá fazendo o mês especial do Stephen King. Eu também vi o vídeo do Fogs, do Three Dudes. Eu vou deixar os 2 canais aqui embaixo, se tiver espaço nos cards, eu boto nos cards. E eles foram completamente diferentes nas respostas sobre o que acharam desse livro. Eu me senti um pouco mais parecida com a Mai, que também não achou esse livro nada demais, apesar de ter uma escrita boa, que é a escrita do Stephen, né? Porém, quando eu vi o vídeo do Fogs, que ele gostou muito do livro, eu vi que de repente
talvez eu que não tenha entrado na vibe, sabe? Então eu recomendo que vocês vejam esses vídeos ou até outros vídeos antes de ler esse livro e que se preparem melhor. Podem, de repente, ler uma resenha no Scooby ou no Goodreads, que inclusive eu tenho o meu Scooby e o Goodreads aqui embaixo no link da descrição. E de repente lendo, então, e tendo outras opiniões, vocês conseguem direcionar melhor o que vocês podem esperar desse livro. Eu espero que nesse vídeo tenha sido suficiente para vocês conseguirem aproveitar melhor esse livro do que eu, porque não é um livro ruim e inclusive eu acho que daria um bom filme, um filme curto, um filme que de repente não é uma adaptação literal, pode ser uma adaptação um pouquinho mais elaborada, um pouquinho modificada, de qualquer forma uma boa história que daria uma boa imagem, sabe, um bom filme mesmo. Eu aceito muito de bom grado que vocês comentem aqui embaixo se vocês já leram e o que vocês acham, se vocês concordam ou não comigo. E se vocês lerem depois que eu falei desse livro, também quero comentários de vocês aqui embaixo pra saber se a minha opinião ajudou vocês a ler esse livro melhor. Curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se é a primeira vez de vocês aqui e eu espero vocês no próximo vídeo, hein? Beijo, tchau! Vamos lá, sobre o que é esse... Curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se é a primeira vez de vocês